Agora entrou pra dar uma diminuída um pouco Mas tu acha que não define o futuro do Quinteiros hoje, tio? Eu acho que define. Se o Grêmio não ganhar, o Quinteiros tá fora, Sonda. É que eu acho que é impossível o Grêmio não ganhar. Eu também acho. Esse que é o porém. Por isso que eu acho que o jogo de hoje ele não importa pra continuidade do Quinteiros, porque o Grêmio vai vencer. E vai vencer, e aí já votando na enquete, não com facilidade. Eu acho que vai ser um jogo um pouco mais complicado do que tá se imaginando, pela dificuldade do Grêmio e pela falta de confiança dos jogadores. Eu acho que o jogo que pode definir sim a continuidade é no fim de semana. O jogo contra o Flamengo, mesmo achando que o Grêmio não vai demitir o Quinteiros antes do Grenal. Eu acho que esse é um ponto importante do calendário. O Grêmio não sei se vai querer correr esse risco, não sei se vai demitir o Quinteiros. Eu acho que nem deve demitir no momento, tá? Esse é outro debate. Mesmo que o Grêmio não esteja desempenhando bem até o Grenal? Acho que sim. Eu acho, e por que eu acho, o Daniel? Porque o Grêmio ele não vai querer manchar um novo trabalho com o Grenal. Ele não vai contratar um novo treinador. Vou colocar aqui, por exemplo, Mano Menezes. Mano Menezes não vai assumir o time antes do Grenal. Não sei, daqui a pouco ele pode ter outra cara pro Grenal. Ele vai querer assumir o pós-Grenal, porque tudo que ficar até o Grenal tá na conta do Quinteiros. E a direção também vai lavar as mãos em relação às críticas, porque se o Grêmio perde o Grenal do jeito que tá jogando, a crítica ela vai muito mais pro Quinteiros, e aí tem sim o efeito da demissão, que pode acontecer após o jogo, do que na direção. Agora, se a direção troca antes do Grenal, por exemplo, perde pro Flamengo, troca o treinador, tem um trabalho novo e chega no Grenal e toma uma derrota, a crítica ela não vai mais pro Quinteiros. O Quinteiros não vai estar aqui. Então ela vai em cima da direção que fez uma troca antes do clássico Grenal. Então, por isso não vejo, a não ser que a gente, claro, tenha goleadas ou resultados muito fora da curva, muito atípicos. Eu acho que o Grêmio não troca o seu técnico antes do clássico Grenal. É porque o Grêmio se baseia muito, principalmente nos fatos recentes, né? A gente lembra muito do caso do Internacional, quando demitiu o Diego Aguirre às pressas por conta de uma eliminação na Copa Libertadores. Foi muito dominado pelo Tigres, é verdade, mas às vésperas de um clássico, como isso foi impactante. O jogo de hoje, eu concordo com o Sonda, é praticamente impossível o Grêmio perder. Mas a gente vê o Grêmio passando sufoco contra o São Raimundo, como o Atlético, como equipes como sendo dominado pelo Internacional, então tem uma certa dificuldade recente do Grêmio, tem o fator casa, que é muito importante nesse momento, jogar em casa, e o Grêmio só sai de campo hoje, só termina essa terça-feira sem o Quinteiros, se não sair vitorioso. Uma vitória por 1-0, 2-0, o Grêmio vai seguir nessa pegada, indo ao encontro daquela narrativa que a gente tinha quando começou o Campeonato Brasileiro, até o Clássico Grenal. Se o Grêmio não mostrar uma evolução clara até o Grenal, ou for derrotado, mesmo com uma evolução, for derrotado em casa pro Inter, aí o Quinteiros não sobrevive. Mas até lá, eu acho muito difícil que o Quinteiros balance no cargo, porque também considero hoje praticamente impossível o Grêmio perder pro Atlético Grau. Embora, Preto, eu acho que o Grêmio ganha o jogo hoje. Esse jogo é um perigo, hein? Nesse aspecto aí, né? Eu me lembro do Cacique Medina. O Inter tava num grupo com 2 times inexpressivos na primeira fase. Não sei se tu te lembra, na Copa Guairenha em 9 de outubro. Tá aí, ó. Guairenha em 9 de outubro. Obrigado, Mal. E foram jogos horrorosos, tanto dentro quanto fora de Porto Alegre. Jogos terríveis. Tanto é que ele cai depois de um 0-0, acho, contra o Guairenha. Eu acho que eu me lembro, eu acho que eu acompanhei esse jogo horrível. E ele tinha já perdido o Campeonato Gaúcho, caiu na semifinal pro Grêmio. O Grêmio estava na Série B naquele ano. Então, assim, ó, as coisas estão muito... Nesse ano o Grêmio está na primeira divisão. Mas o cenário, até pelas entrevistas do Quinteiros, mesmo que ele seja mais vencedor que o Medina e mais velho também, me parece que o cenário é um pouco parecido. Então tem que ter cuidado com esse jogo hoje. Eu, sinceramente, eu não conheço o Atlético Grau. Primeira vez que eu escutei esse time, né? Eu não acompanho o Campeonato Peruano, não acompanho o mundo, né? Então tem que tomar cuidado, porque o estádio vai estar vazio, só vai realmente quem não tem paciência, né? Quem é fanático, o horário não é bom, 7 da noite. Então tem que tomar cuidado mesmo. Claro que eu acho que o Grêmio ganha, mas hoje as coisas estão meio nebulosas, né? Eu imaginava, por exemplo, que o Vasco estava ganhando do Melgar por 3-1, tomou 2 gols em 3 minutos, empatou 3-3. A primeira rodada da Sul-Americana não foi essa barbada toda, a primeira rodada da Libertadores também não.
Então, tem que tomar cuidado. E até contextualizando pra ti, Pretzel, pra todos nós, né? Porque nenhum de nós acompanha o Campeonato Peruano, ainda mais a nossa audiência, a grande maioria. O Atlético Grau perdeu na estreia pro Godoy Cruz por 2-0, jogando em casa, e é o 9º colocado atualmente no Campeonato Peruano, que tem o Melgar como líder. 18 pontos em 6 partidas, venceu todos os jogos. O Atlético Grau tem 8 pontos em 6 partidas. Quantos times tem no peruano, Mal? 19 times. O 19. Lanterna tem Então, 2 pontos. Ele é o 8º, é isso, né? É o 9º. 9º com 8 pontos. O 9º, perfeito. O peruano, os fortes são universitários tradicionais, Universitário e Aliança. Terceiro e Aí quarto. tem o Sporting Cristal. Sexto. O Sporting Cristal, o Sporting Cristal foi vice-campeão da América em 97 pro Cruzeiro. Aliás, o Cristal, na ocasião, pegou o Grêmio na primeira fase. E era um time bem treinado. E o Melgar é um time de segundo escalão. Então o Melgar é que tá liderando, então. O Pretzel, eu gostaria de entender assim, a tua incoerência. Que há cerca de um mês e meio, eu disse que o Grêmio teria confrontos difíceis pela Copa do Brasil e você disse que era um absurdo, que o Grêmio era gigante, que o Grêmio não tinha como ter dificuldade ou cogitar que o Grêmio fosse eliminado para times como o São Raimundo e Atlético. E hoje, para minha surpresa, um jogo em casa contra o Atlético Grau do Peru, saudoso 9º colocado do Campeonato Peruano, o senhor coloca que o Grêmio vai ter certas dificuldades contra o time peruano. Não, me surpreende, não é certo. Surpreende. Não, eu não falei, viu? Tu tá distorcendo o sentido do que eu falei. O que eu tô dizendo é que é para tomar cuidado com o cenário do momento. Nós estamos analisando o cenário do momento. Naquela ocasião, você pegar o São Raimundo, certo? Com o time que estava sendo montado pelo Grêmio, tinha obrigação de passar. Não passou por incompetência. E do Atlético é a mesma coisa. Tá vivo ainda. A mesma coisa. Não, eu estou dizendo que não passou tranquilo. Passou, sabe, foi para os pênaltis. Tinha que ter passado no tempo normal. O jogo de hoje é um cenário diferente. A gente já vem de uma perda de campeonato gaúcho. A gente vem de um jogo contra o Ceará, que foi uma atuação fraca do Grêmio. Eu discordo do Bruno Soares, discordo do Caliel, que acharam que o Grêmio jogou bem. Certo? Então o cenário mudou. Agora, eu te entendo, cara, porque a tua geração gosta de apontar o dedo e gosta de distorcer muita coisa da nossa geração atual. Então tá tudo certo no debate. Não tem problema nenhum, tá tudo certo no debate. Não, mas... Brincando, cara, tô brincando. Mas pegar no teu pé, porque... Não, olha aqui, quando ele meteu o senhor, tu já viu o tom da sacanagem, né? Claro. Pegou no meu pé quando eu disse que o Grêmio ia passar dificuldade. Só tô devolvendo. Não, eu também não acreditei quando tu disse isso. Não pode. Não pode. É que o Grêmio joga muito pouco, gente. Essa é a grande verdade, né? Não pode ter trabalho contra esse Não, ele tá jogando menos do que naquela ocasião, hein? E a diferença... Eu acho que tá jogando menos até, hein? Eu vou colocar, sem acompanhar nada do Atlético Grau, eu vou colocar no mesmo nível do São Raimundo. Me perdoem a discrepância de um time sem divisão com um time da Série A do sem divisão não pode ser comparado com um time que tá jogando no Campeonato eu vou Nacional. colocar... O Atlético é melhor que o Não, o Atlético é melhor. O Atlético eu coloco como superior. Mas o que joga a favor do Grêmio, O Atlético tomou 4 ontem, viu? Só o goleiro não é melhor, mas o time é. O goleiro que agora é reserva, né? Agora acho que tá no fim da fila. Mas o que joga a favor do Grêmio, claro, é o jogo em casa, jogar na arena, diante da sua torcida, com o gramado da arena, porque... Não sei, tem pressão. É tão bom assim. Não, mas eu não digo pela torcida, pelo ambiente da arena, mas pelas condições do gramado da arena, que a gente critica muitas vezes, mas que, claro, é superior ao estádio do São Raimundo, que até me fugiu o nome agora, o estádio do Atlético, e isso facilita na construção de jogadas. Ao mesmo tempo, em relação àquele período, o Grêmio teve até hoje o tempo que a gente pediu pro Quinteiros trabalhar. Qual construção de jogadas? Aí entra no lado do time. O que o Grêmio constrói também? O Grêmio até teve mais chances, comparado com o Grêmio de outros jogos, na partida contra o Ceará. Mas o Grêmio não é muito de construir, né? Não, e eu coloco, não em relação ao time do Grêmio, mas em relação a construir de fato, tentar jogadas. Quando tu tá jogando num gramado melhor, tu tem mais facilidade pro 1 contra 1, pro um passe de primeira, pra uma finalização de primeira, pro domínio de bola. Não tanto os problemas do Grêmio. Não, é que eu não tô amenizando porque, assim como acho que o Ribeiro disse no Manhã Bandeirantes, o jogo de hoje não é parâmetro. O jogo de hoje não é parâmetro porque o Grêmio tem a obrigação de ganhar qualquer coisa diferente mas contra disso. São Raimundo e contra o Atlético, o Grêmio também tinha a obrigação de ganhar e o Grêmio se classificou nos pênaltis. Mas isso tinha um fator do desentrosamento da época, um fator de pressão da Copa do Brasil e jogar num gramado
pior, Mas um gramado como inferior. Assim, pressão na Copa do Brasil. O que é melhor? Tu cair de cara com o Flamengo na Copa do Brasil ou com o São Raimundo, cara? O que eu trago aqui é que a diferença do jogo de hoje pro jogo do São Raimundo é que no jogo contra o São Raimundo eram aqueles 90 minutos e deu. O Grêmio não teria outra oportunidade de seguir vivo na Copa do Brasil. Hoje, por ser fase de grupos, jogando em casa, a pressão é menor em cima do time do Grêmio. Em relação ao Quinteiros é diferente. O Grêmio tá muito pressionado. Eu tava dando uma olhada assim, o Grêmio postou o cara de ontem sobre o jogo, tá? Cara, eu fui ver os comentários. Olha, tu não pensa que não vai ter pressão, velho. É que o jogo não é eliminatório, né? Ele não é, mas olha, sabe o que assim, não tenho a pretensão de falar em nome da torcida, mas daqueles que eu acompanhei na bolha, na minha bolha da interatividade, muita gente dizendo o seguinte: olha, enquanto ficar esse treinador aí, não me convida para ir pro estádio, não sei o que. Eu acho que a pressão, o torcedor tá desconsiderando ser um jogo de fase de grupos. É que o jogo de hoje, ele não... Alguns, né? Ele não agrega nada ao Grêmio, né? Ele só tem a atirar. É aquele jogo que tu não ganha nada. Tu só pode por isso perder. Que eu digo que ele pode ser definitivo pro Quinteiros no caso negativo. Sim. No caso de vitória, prorroga uma situação ali adiante. Também não define a permanência do Quinteiros. Não vai ter a convicção. Nesse jogo, diz, não, agora nós temos a certeza que o Quinteiros tem que continuar. Agora, no lado negativo, se porventura o Grêmio empata o jogo hoje, cara, não tem como manter o técnico. Eu vejo que isso é unanimidade. É unanimidade. A gente só não coloca essa possibilidade porque a gente vê como impossível o Grêmio perder hoje pela discrepância com o adversário. Mas a pressão que a gente tanto debate, pra mim hoje tá muito, principalmente em cima do Quinteiros, eu diria que 95% em cima do Quinteiros, do que em relação aos jogadores. O Cariel Dornelles ontem trouxe relatos aqui no Atualidades Esportivas, apresentado pelo Calvin, segunda a sexta às 16h, que eles são tanto quanto preocupantes, né? Alguns pontos em relação por exemplo, o Edenilson. Ele entende que o Edenilson é um jogador que dá uma certa sustentação ao meio de campo. Monsalve, e essa também é uma verdade, embora eu considere o Monsalve tecnicamente bom jogador. Monsalve é um jogador que prende muito a bola, e isso impede dele ser o titular na ideia, na concepção do técnico do Grêmio. E outro ponto é o seguinte: parece que alguns jogadores não estavam acostumados a uma carga mais pesada de treinamentos. Então o Caliel até está ouvindo o programa. Herança ruim da gestão anterior. Aí é que tá, o Caliel tá ouvindo o programa e daqui a pouco, se eu falei algo errado aqui, ele pode me corrigir, mas é isso aí. Né? Eu fiz essa leitura aí em relação a algumas avaliações que estão sendo feitas pelo técnico do Grêmio. Aí pega bem o Pretzel, é uma questão de herança. Né? Isso fica muito claro. É um recado em relação ao trabalho que o Grêmio tinha antigamente, uma mudança de mentalidade. Isso, acho que até o Quinteiros ganha pontos em relação a isso. Em relação ao Monsalve, tudo bem, é uma característica, ele prende muito a bola. Mas será que é porque ele não confia nos companheiros? Porque eu vejo o Monsalve como muito superior taticamente e em questão de inteligência de jogo. Mas ele não é jogador para decidir tudo sozinho. Não, com certeza. E o Edenilson, tudo bem, ele tem as questões com o Edenilson, mas hoje é um jogo pro Edenilson. Hoje é um jogo pro Grêmio e pro Quinteiros escalar Vila Sante de primeiro homem, Edenilson de segundo homem e o Cristaldo de terceiro. O problema é isso seguir pra sequência da temporada. O problema é que esse esquema, ele não vai ser utilizado, né? Tu vai utilizar ele contra o Grau, contra o Flamengo, tu não vai com esse time, né? Tu não vai com Vila Sante e Edenilson como dupla de volantes. Apesar de algumas pessoas, até conversava com o Bruno Soares, que é defensor dessa ideia, né? Ele que agora saiu do armário, né? Se identificou como gremista. Mas eu sinceramente, eu não consigo ver um time que já tem problemas defensivos, como o Grêmio tem, jogando dessa forma. Com o Vila Sante, que é um 5 que pra mim, embora outras pessoas discordem, mas pra mim não é um 5 que tem tanta característica da marcação. E o Edenilson, que é um cara que pouco marca, né? Um cara que pouco preenche o setor ali do meio campo, é um cara que se desprende bastante. Então eu não consigo ver, por exemplo, esse esquema a longo prazo sendo utilizado na temporada com um Grêmio que hoje, gente, joga futebol de zona de rebaixamento, de Campeonato Brasileiro. Se a gente pegar o que tem jogado Ceará, o que tem jogado o Sport, o próprio Mirassol, o próprio Fortaleza, são times que não começaram tão bem assim a temporada.
o Grêmio tá jogando menos que esses times, que alguns desses times. Com uma ressalva, o Grêmio tem condição de melhorar com o que tem, né? Alguns têm que contratar. Sim, mas hoje a realidade do Grêmio Sim. é um futebol inferior a esses clubes. Então, mesmo contra esses times, tu não pode jogar com esse esquema muito aberto, com esse esquema totalmente... Tu diz os dois volantes e a figura do proteção. meia. Não, O problema não são os dois volantes, o problema é um dos volantes ser o Edenilson, na minha opinião. Sim. Porque o Edenilson, pra mim, ele já é um cara muito mais à frente, um terceiro jogador de meio, um cara pelo lado direito, do que alguém que possa fazer essa dupla de volantes como o Grêmio tá acostumado já há bastante tempo. O detalhe é o seguinte, é que o tempo tá passando, embora seja um começo de trabalho, porque uma coisa é o seguinte, eu era contra a saída do treinador, mas o Grêmio está apresentando um problema no meio de campo, e me parece que esse problema ele não é específico em relação à qualidade. O Grêmio até agora não apresentou a mínima evolução. Se há uma mínima evolução, tu chega e olha, tá no caminho, a tendência é crescer, é que o Grêmio continua tendo o mesmo problema. O Grêmio continuou com o meio de campo de novo, dando espaço para o Ceará. E aí o Grêmio começou a trabalhar mais a bola, porque o Ceará recuou, aí é natural. O Ceará estava com 1-0, é um time razoável, e isso daqui a pouco causa uma impressão de que o Grêmio teve uma evolução no jogo. E isso preocupa porque parece que o Quinteiros ele tem uma ideia de jogo, a ideia que ele implementava muito no Vélez, que não combina em nenhum aspecto com os jogadores que ele tem. E um exemplo muito claro disso pra mim é o Gemerson, que é o zagueiro pelo lado direito. A gente falava que deveria ser, em questão de perfil, um zagueiro construtor, um zagueiro que ajudasse na saída de jogo, na saída de bola, e o Gemerson não tem essas características. O Wagner Leonardo, ele até é mais técnico que o Gemerson, mas também não tem tanto assim. Então, é difícil, porque o Quinteiros ele tem uma ideia, ele foi apresentado à torcida com uma ideia que hoje é completamente diferente do time do Grêmio em relação ao grupo de jogadores que o Grêmio tem hoje. Não, e a questão é que esse time hoje ele provavelmente vai dar certo. Provavelmente esse time vai criar chances, que a bola vai passar pelo Cristaldo, vai passar pelo Edenilson, vai passar pelo Vilhaçante. Provavelmente tudo vai funcionar. A questão é, esse time, pra mim, ele não é sustentável a longo prazo e tu não vai conseguir tirar uma opinião baseada nesse jogo. Tu não vai conseguir ter um diagnóstico baseado no duelo contra o Atlético Grau. Então tudo que for apresentado hoje para o bem, ele não vai servir de diagnóstico, de avaliação para o restante da temporada. Esse tipo de Ao jogo... contrário, só os defeitos Esse vão tipo ser de analisados. Mas ganhar é como era. importante, né? Mas É assim, ganhar ou ganhar. O detalhe é esse, é ganhar ou ganhar. Mas esse ponto que o Não, Sonda porque coloca... aí tu vai a 6 pontos. Tu vai a 6 pontos. Mas o ponto que o Sonda coloca, assim, ó, se a gente pegar os 2 jogos da Copa do Brasil, esse tipo de jogo, até o jogo contra o Sportivo Luquenho, são jogos que eles te chamam mais a atenção pro aspecto negativo do que positivo. Até pela limitação dos adversários, né? Se tu tem dificuldade para jogar contra time assim, né, Pretzel, aí convenhamos, né? Não, tu tem razão. Agora, começaram a criticar o Monsalve. Quando dá crise técnica, sempre apontam para os bons jogadores, né? Mas o Monsalve não solta a bola. Sim, mas para quê? Quantas pessoas tem na comissão técnica lá? 5, 6, não é isso? Eles têm que fazer o Monsalve jogar. Tem que orientar o Monsalve a soltar mais rápido a bola, mas não desistir do jogador. Então, em time que está em crise técnica, sempre começam a apontar para os bons jogadores. Não. Então eu acho que nessas horas, acho que falta um pouquinho de tato, né? Para a atual comissão técnica do Grêmio. Não dá para arquivar e desistir de jogador tão rápido assim. Outro exemplo, na minha opinião. o Pretzel, eu não consigo entender ainda a mudança da lateral direita do Grêmio. Pois é. Pode se falar em questão de vestiário, em questão... Se falou em problema, né, entre João Pedro e Quinteiros, mas o Quinteiros está punindo o time, o Igor Serrotti, ele não está pronto para ser titular do Grêmio. O João Pedro é muito mais jogador. Claro, ele tem defeitos, ele não é perfeito. Ele bateu em todo mundo no Grenal, e aí ele virou o justiceiro tricolor. Num time que compete pouco. Então aparece um moleque que tá loucaço em campo, né? Que sai batendo em todo mundo, principalmente no Grenal. Aí, raça, sabe? É Grêmio na veia. Não tem nada a ver. Aí quando colocaram ele em jogos que não sejam Grenais,
Ele tá definhando aí, cara. Não, Tomou isso um banho do surpreendeu. É o Fernandinho. seguinte, né, cara? Tomou um banho do Fernandinho contra o Ceará. Aí assim, entrou um argentino lá que é bem mais fraco. Aí melhorou um pouco a Martínez, situação né? dele, depois ele saiu. Eu achei um jogador de baixa qualidade. Agora, o detalhe é o seguinte: Fraco. se ele é um titular, eu não tô querendo dizer aqui que tu não pode substituir, mas o cara que é titular, a convicção esse será o dono da posição. Cara, ele é um jogador que ele é substituído todos os jogos, cara. O Grêmio já tem uma substituição na conta. Todo jogo joga o Igor Serrote, depois muda o lateral. E o que me surpreende é que o Igor Serrote ele foi colocado na titularidade, como titular do time do Grêmio, numa ideia de ser um jogador mais defensivo, que isso nunca foi uma realidade. O Serrote na base sempre se destacava por ser um jogador ofensivo, por ter dificuldades defensivas, mas porque ele tem energia, porque ele corre, porque ele vai atrás, porque ele tem essa energia, esse espírito tricolor, esse espírito do guerreiro. O espírito tricolor não é esse. Isso não faz sentido pra mim, porque ele nunca foi um jogador... O espírito tricolor não é esse. É que o que não faz sentido pra mim é ele ser colocado numa narrativa de que ele é um jogador defensivo. Ele não era, ele nunca foi defensivo. Ele era um jogador que tinha dificuldades na defesa, tanto que era alçado como ala no ano passado. O Grêmio é um time... O Grêmio tem na sua história times raçudos, mas times bons tecnicamente. Por isso que eu digo que é uma forçação, não é a intenção, raçudos, mas é um marketing. Raçudos assim, e competitivos com grandes jogadores, né? Claro, com Lembra qualidade disso? técnica. Com qualidade técnica. Na bagunça que o Grêmio tá atualmente, o Quinteiros, ele tá, na minha opinião, achando problemas onde não existem. Tu não pode achar que o João Pedro é um problema. João Pedro é um dos melhores jogadores do Grêmio no ano passado. João Pedro é um jogador que tem características positivas, é um cara de arranque, é um cara forte fisicamente. Ele tem problema, tem defensivos, a gente viu no ano passado. Mas ele não pode, de uma hora para outra, ser a terceira opção da lateral direita do Grêmio por uma discussão com o técnico ou por uma diferença na condução do trabalho. Isso não pode acontecer. Aliás, tá na hora de perguntar, né, Sonda, pro treinador se ele tá brigado com o João Pedro, se houve problema, né? Ninguém pergunta também. Mas agora tem um detalhe o seguinte, né, gente? Aí tem que entrar em campo a direção, né? Vão resolver essa história aqui, ô Quinteiros. Teve a divergência, bota os dois numa sala, que vocês se acertem. O Grêmio contratou um lateral direito, já tinha um lateral direito e quem tá jogando é o Igor Serrote. É que o João Pedro perdeu a titularidade para um cara que é inferior a ele e perdeu